Dos 460 anos de fundação da cidade do Rio de Janeiro, há mais da metade ela está aqui. Uma edificação que perdura por 2 séculos e meio. Um templo religioso, uma referência arquitetônica, um ponto turístico e um cenário de manifestações políticas históricas. Um lugar marcado por uma chacina. O Câmara Rio Reportagem Especial de hoje vai se debruçar sobre os 250 anos da Igreja da Candelária. Para essa Igreja da Candelária e vemos a sua história, seu trabalho, povo de Deus, a questão do trabalho com os vulneráveis, nós vamos ver, sim, pessoas de fé podem fazer a diferença no mundo. A igreja eu frequento há mais de 30 anos. E foi aqui que eu consegui ajuda do padre e dos fiéis da igreja. Me sinto tão bem nessa aqui, domingo. Quem entra na Igreja da Candelária não sai do mesmo jeito. Fé, respeito, contemplação. Cada um tem sua própria experiência. História também. Mas antes de contar como esse templo foi construído, é importante que você saiba que ele é administrado por uma irmandade. O meu nome é Antônio Soares da Silva e hoje aqui na Candelária eu sou provedor. Um provedor, ele passa a ser a pessoa, a figura máxima da administração. A Irmandade agrega 2 educandários com 464 crianças. Ela agrega também em volta de 300 pessoas idosas. Nós temos hoje o Hospital Frei Antônio, que antigamente era o Hospital dos Lázaros, que hoje, graças a Deus, não tem mais doente, porque era os doentes da lepra, né? Ainda damos assistência a 40 viúvas. O senhor já participa da Irmandade há 15 anos, como provedor há 8. Tem sua história atrelada diretamente à história da Igreja da Candelária? Sim, tem, com certeza. Hoje a minha vida já faz, nem que eu não queira, já está gravado, porque são anos realmente importantes para mim. O lançamento da pedra fundamental que deu origem à Igreja da Candelária está prestes a completar 250 anos. Mas não foi esse templo, né? Havia uma igreja primitiva, né, professora? Havia uma igreja ao lado desta, pequena, onde hoje passa a Avenida Presidente Vargas. Então, no início do século XIX, essa primitiva igreja estava precisando de manutenção e a Irmandade decidiu demolir a igreja e construir um novo templo. Evidente, existiu a primeira capela, feita pelo Antônio Martins Palma. E a Candelária, pouco a pouco, foi crescendo em cima início dessa capela, que por ela ter se tornado a segunda freguesia do Rio de Janeiro, a primeira e a Sé. Funcionava em cima do Morro do Castelo, que é a igreja de São Sebastião, né? Então ali era a primeira, comandava todo o Rio de Janeiro, e quando houve a divisão para 2 freguesias, a segunda é justamente a Candelária, pela importância que essa região vinha pouco a pouco demonstrando, até do ponto de vista um pouco populacional, né, demográfico e tal, e o templo em si. Quando a Irmandade decide constituir uma comissão de obras, eles já tinham a ideia de uma demanda que queriam uma igreja maior,
Lamentavelmente, a gente não tem uma imagem de como era a primitiva. Então, a gente imagina que, sendo o século XVIII, ela tenha constituído como as outras igrejas no Rio de Janeiro, no estilo barroco e rococó. Antes de falar sobre a construção do templo, como hoje é conhecido, precisamos voltar um pouco mais na história. E ela passa por uma família da Espanha que estava navegando. Esse casal de espanhóis estava vindo da onde? Eram devotos de quem? Então, esse casal estava vindo para uma viagem no caminho das Índias e perderam o rumo, perderam o caminho por uma tempestade. Antônio de Palma e Leonor Gonçalves saíram da ilha de Tenerife e nisso passa por uma tormenta. E nesse momento o casal se abraça e Dona Leonor reza para Nossa Senhora da Candelária, pedindo a intercessão de Maria para que, se eles ficassem vivos, chegassem vivos no primeiro porto, ela dedicaria a construção de uma igreja. Hora de falar da construção do novo templo. Como você já viu, uma das poucas certezas é de que ele teria que ser impactante. Há um projeto, em 1775, do Francisco Rossi. Foi um grande engenheiro, um engenheiro de fortificações, um engenheiro de prédios, de igrejas. Os problemas que aconteceram na Candelária, especialmente por causa do solo que existe aqui nessa região, fizeram com que a construção fosse extremamente complexa e houvesse danos estruturais desde o início. Então, quando eles começaram já a fazer algumas dessas paredes, eles começaram a trincar. E eles tiveram que reduzir a espessura, isso tem registros. Ao começar a construir o projeto dele, percebeu-se que não encaixava. Em pleno centro da nossa querida cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, assistindo às obras iniciais da abertura da Avenida Presidente Vargas. O não encaixava tem uma explicação. Ele está diretamente ligado ao espaço. A Igreja da Candelária, como você pode observar nessa foto, era cercada por outras construções. Uma parte dessa evolução está ligada à abertura da Avenida Presidente Vargas, em 1944. Planejam os engenheiros, vibram os músculos dos operários, movimentam-se ruidosamente as escavadeiras numa autêntica sinfonia de trabalho na realização da grande obra. A cidade cresce vertiginosamente e urge dar à metrópole uma avenida moderna que venha descongestionar o tráfego e facilitar o escoamento para a Zona Norte. Então começou a ir para as laterais. Então foram comprando todos os casarios, demolindo todas as casarias laterais, que é essa continuidade que está na Presidente Vargas, para construir um prédio de grandes dimensões. Mas o problema maior surgiu quando foi realmente a construção da cúpula. Primeiro, será que a estrutura em si suporta? E segundo, será que as fundações suportam? Um dos engenheiros é o Gustavo Wernheld, né? Ele foi um dos que mudou, o que mudou de engenheiro aqui nessa obra não está no gibi. Ele verificou as inclinações das torres. Então as torres, todas elas tinham inclinações. Eu tenho inclinações. Como se elas sofrem um deslocamento grande, esse deslocamento nunca é uniforme. Ele sempre tem alguma movimentaçãozinha. Não à toa essa suntuosidade virada para o mar. Por quê, professor? Exatamente. Então, o casal de espanhóis, quando chega nesse primeiro porto vivos, a ideia do posicionamento dela não é só uma questão que vinha desde o colonial, mas é também o local onde eles desembarcaram. Com a abertura da Presidente Vargas, eu tenho agora uma avenida extraordinária que foi feita quase que na mesma época da Avenida Brasil. Então quem vem de fora está chegando, pega aquela avenida e vê um templo de costas. O que me fascina, eu acho que é o desafio que esses engenheiros enfrentaram ao longo desses anos todos, com o nível de conhecimento da época.
Com a construção da Avenida Presidente Vargas, houve debates sobre a possibilidade de rotacionar a igreja para que ela ficasse de frente para a nova via, voltada para a cidade e de costas para o mar. O boato permanece no imaginário popular, mas a ideia nunca foi adiante e a Candelária permanece na orientação original. Fazer esse giro com esse terreno, com essa argila mole cá embaixo, depois de tanto de areia, não sei se isso é possível, mesmo com a tecnologia atual. Possível é, mas o custo e os estudos necessários para isso seriam absurdos. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. A Igreja da Candelária foi inaugurada oficialmente no dia 10 de julho de 1898. Durante a missa que celebrou os 250 anos do lançamento da pedra fundamental da construção da Candelária, foi apresentada a primeira ata da Irmandade. Ela data de 6 de junho de 1775. Você tem as justificativas, né? Por que construir esse novo templo? Porque a primitiva igreja já estava há 7 anos fechada, estava em ruínas. 250 anos atrás eles talvez já tinham essa consciência de que queriam construir um ícone, né, para a cidade do Rio de Janeiro. Esse é o Djavan. Católico, ele trabalha há 12 anos como arquivista na Candelária, um espaço que reúne documentos datados desde o século XVIII. Minha ficha só caiu quando fui entender a dimensão desse arquivo, foi 5 anos depois. Porque para mim era só, eu me entendia como um arquivista, mas falei, caramba, olha onde eu estou, olha onde eu trabalho, olha a responsabilidade que eu tenho. Cuidar desse arquivo te aproximou mais da religião, da igreja? Com certeza, sobretudo porque quando você entende a missão daqui da Irmandade, que é basicamente baseada naquilo que Jesus Cristo nos ensinou, fazer caridade, ajudar quem precisa. Então, além de me aproximar da fé católica, também me ajudou a humanizar. No próximo bloco, você vai perceber que fé se mistura com esperança por um mundo melhor. O Câmara Rio Reportagem Especial volta já. A Igreja da Candelária é um dos principais pontos turísticos da cidade. Sua localização bem no centro, somada à sua importância, fez com que esse espaço fosse ocupado por eventos políticos, esportivos e outros negativos também. Mas mesmo assim, ela faz parte da nossa história. Uma dor que não tem cura. A Constituição diz que todo cidadão é igual perante a lei. Isso não é uma verdade na prática brasileira. Minha vida foi toda marcada por essa tragédia, não só a minha, mas a minhas outras irmãs também. Aquela igreja faz parte de mim. A história da Ivone com a Igreja da Candelária não começa e nem termina no dia 23 de julho de 1993, mas aquela data foi transformadora. A minha vida, durante 2 anos, se resumiu naquela igreja, porque tinham 72 meninos na rua dormindo ali. Naquela época eu só trabalhava nas ruas, então eu tinha um projeto pessoal que chamava-se Escola Sem Portas Nem Janelas, onde eu alfabetizava os meninos e meninas na rua Copacabana, Candelária, Madureira. Eu instruía 3. Eu dizia, olha, aqui está a ficha, imagina, não tinha telefone celular, não tinha nada. Está a ficha, se alguma coisa acontecer, vocês podem ligar a hora que fosse. Eu tinha certeza absoluta que isso ia acontecer, eu só não sabia quando.
Ivone estava certa. Eu não fui dormir naquela noite, eu estava vendo televisão. Então eu rapidamente cheguei lá. Peguei o carro e eu estava lá em 15 minutos, 20 minutos. E quando eu cheguei, o que eu vi foram crianças correndo por todos os lados, os meninos mortos nas ruas, ali em frente à praça. E o que eu fiz foi acolhê-los, né? Colocá-los todos à minha volta, onde eu fiquei a noite toda, até as 6 da manhã. Quando você faz um trabalho desse, você não pode ter medo. Mas a minha prioridade era proteger aqueles meninos. A Patrícia conhece bem um desses meninos. Ele levou 8 tiros, né? Ele levou 4 tiros aqui na Chacina da Candelária. Né? Ele é cego de uma vista, ele é surdo. A pessoa que atirou nele achou que ele estava morto. Né? Deixou ele e outras 2 pessoas no MAN. No segundo atentado, ele levou mais 4 tiros. Foi deixado algemado ali perto da Central do Brasil. Sobreviveu uma outra vez. Wagner mora fora do Brasil desde esse segundo atentado. Até por questões de segurança. Ele tem um trabalho lá fora, né? Ele é um pagodeiro também lá fora, mas ele não se sente respeitado pelo país dele. A dor virou luta, virou resistência. Então, o Movimento Candelária Nunca Mais, ele realiza algumas ações, principalmente com foco na Chacina da Candelária. Então, todo dia é uma luta diária, todo dia é resistir para continuar. Primeiro a gente diz que a gente quer continuar vivo, depois a gente quer continuar resistindo. Estrutura arquitetônica que reúne movimentos sociais e reúne as lutas por direitos humanos na cidade do Rio de Janeiro. Durante a morte, o suicídio de Getúlio Vargas, as pessoas se reuniram aqui. A missa do 7º dia do estudante Edson Luiz, durante o início da ditadura militar no Brasil. E em 2015 a gente teve uma segunda grande aglomeração de pessoas pedindo ali, revisão das questões sociais, que foi a passeata dos 20 centavos. A Candelária estava lotada, e a Presidente Vargas estava desde aqui da Candelária até a Central do Brasil completamente lotada, e da Central do Brasil até a Praça 11 ainda tinha muito público. Então foi realmente uma manifestação política que eu acho que nos meus 61 anos de vida foi o maior acontecimento político que eu vi no nosso país. O sonho por um governo democrático começou quando o deputado federal Dante de Oliveira apresentou uma emenda à Constituição para restaurar a eleição direta para presidente. Esta é a reivindicação maior, é a reivindicação máxima do povo brasileiro. E o povo tem que ser respeitado nesse seu direito. O movimento das diretas já expressava um sentimento que já estava na maioria da população brasileira de que era hora de mudar, era hora de partirmos para o regime democrático, uma vez que a ditadura militar já estava ali no seu último respiro. No processo de movimentação pela redemocratização do país, nós tivemos um grande comício realizado aqui nessa praça em 1984. Figuras públicas como Leonel Brizola, Tancredo Neves, o próprio atual presidente, que na época não era, Lula, estiveram aqui nesse lugar, junto com uma população de quase 1 milhão de pessoas reunidas em prol dessa redemocratização. Jamais o povo poderá ser vencido! E eu estive aqui presente quase que o dia inteiro, A gente veio para cá, trazia lanche,
porque todo mundo sabia que aqui a gente ia ficar um período muito grande sem local para alimentação, então as pessoas traziam o seu lanchinho, né, esticavam as cangas aí no asfalto. Não tivemos as eleições diretas naquele ano, mas 5 anos após isso. Para o sentimento popular, né, houve uma certa frustração, vamos ter que esperar mais um pouco. Mas para quem já tinha esperado 20 anos, né, esperar mais 4 não seria tão absurdo, né? Essa é a pira dos Jogos Olímpicos de 2016, que foi reacesa 8 anos depois. Ela permanece em frente à Candelária. A réplica simboliza o formato do Sol. Para mim significa tudo, né? Porque eu tenho a história da minha vida, de tudo que eu já passei, né? De casamento, de ter filhos, tudo aqui, né? Quando a dona Lucy diz tudo, é tudo mesmo. Meu avô foi provedor, Alberto Joaquim Esteves. A minha mãe casou aqui, dia 20 de maio de 1937. E eu casei aqui em 20 de maio também, para ser na mesma data, de 1966. E eu tenho 3 filhos, Carlos Alberto, Luiz Eduardo, que está aqui, e Paulo Roberto. E um neto, que é Tiago Luiz. Todos eles foram batizados aqui. Ela lembra com detalhes do casamento. E eu casei com este terço aqui e uma rosa na mão. E hoje eu vim pedir ao Dom Orani para ele benzer esse terço. E ele já benzeu. Eu me vi andando aqui no dia do meu casamento. Essa memória voltou. Voltou tudo, porque foi por aqui, né, que eu passei. E eu agradeço muito a Deus por ter saúde, ter união com os meus filhos e só lastimo que meu marido já faleceu em 2018. Sabe o que todos os personagens desse programa têm em comum? A esperança. Independentemente do ano, do motivo, da alegria ou da dor, a expectativa é de que todos nós tenhamos dias melhores. O Câmara Rio Reportagem Especial de hoje fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo na nossa programação pelo canal da Rio TV Câmara, também no YouTube. Curta, comente, compartilhe e siga a Câmara nas redes sociais, @Câmara Rio. Eu vou ficar por aqui mais um pouco para contemplar mais essa beleza. E você também pode visitar a Igreja da Candelária sempre de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 4 horas da tarde. Até mais!